Sobre as raízes do sofrimento. Sofremos por ignorância, eis uma verdade. Para iniciarmos esta reflexão, recorremos às 4 nobres verdades, pedra fundamental do budismo. A primeira das 4 nobres verdades, segundo os textos canônicos do budismo, é a verdade do sofrimento, seguida pela verdade da causa do sofrimento, a segunda, pela verdade da extinção do sofrimento, a terceira, e pela verdade do caminho de óctuplo, quarta e última, que representa o caminho para a extinção do sofrimento. O sofrimento é uma realidade da humanidade, conforme assinala a primeira nobre verdade, mas, por outro lado, é também uma realidade que pode ser eliminada, como anuncia a quarta nobre verdade. A primeira nobre verdade indica que o sofrimento é uma verdade. Em outras palavras, isso significa que somente assumindo o sofrimento, tomando consciência dele, somente afirmando o sofrimento é que podemos nos livrar dele. A segunda nobre verdade, a verdade da causa do sofrimento, considera o apego como causa do sofrimento. 3 tipos de apego são apontados neste caso: apegos sensuais, ou dos 5 desejos, que representam os desejos relacionados aos objetos dos 5 sentidos, também chamados de apegos mundanos. Seria interessante dirigirmos nosso foco inicial para este tópico, de modo a melhor refletirmos sobre o apego às sensações. O apego à existência refere-se a uma existência superior, nos níveis celestiais, de renascimento nesses estados. Mas, ainda assim, revela um aspecto egoísta. O apego à não existência é o desejo do nada como condição de paz interior, também considerado egoísta. Os ensinamentos budistas nos dizem, ainda, que a vida é feita de bons e maus momentos, e que não devemos ficar eufóricos com os bons e nem entrar em depressão com os maus. Dizem, ainda, que tudo passa, tanto os bons quanto os maus momentos. Portanto, de nada adianta sofrer. Basta cultivar a paciência, o contentamento, e agir com sabedoria diante das situações que se apresentarem. Os desejos são da mente. Todo o problema reside na mente, apenas na mente. As dores psicológicas, os sofrimentos, são nutridos por nós. Situações ocorridas no presente podem evocar memórias remotas de dor. Mas somos nós que permitimos que elas permaneçam em nossa mente e as fortalecemos. Na verdade, não é necessário fazer nada para que a paz aconteça, ela existe por si só. O que devemos fazer é parar de produzir sofrimento, já que eles são da mente. Os mecanismos da mente, quando atuam no sentido de evitar que se repitam as sensações ruins ligadas a algo que nos aconteceu no passado, acabam por gerar sofrimento, preocupação, ansiedade. Da mesma forma, esses mesmos mecanismos, quando fantasiam um futuro baseado em ideias erradas, criam situações que não existem, não existiram e possivelmente nunca vão existir, gerando assim um sofrimento desnecessário. Ainda que os motivos sejam ilusórios, o sofrimento é real. O fato é que, com isso, não nos situamos no presente, ou seja, não estamos conscientes. Disse o sábio filósofo. Tanto o passado quanto o futuro são frutos da imaginação. Somente o presente é consciência, é real, é eterno. Ele é. Uma outra característica da mente que gera sofrimento é a tendência que nela surge para querermos finalizar as situações. Discussões, tarefas sem solução, circunstâncias em que nos arrependemos de termos agido desta ou daquela forma, geram pensamentos confusos que ficam a borbulhar na mente. Ficamos remoendo e remoendo essas ideias, esses pensamentos, e, mesmo quando tentamos nos livrar deles, eles voltam de uma forma ou de outra. Não ter dinheiro ou estar endividado, por exemplo, pode ser um fato inquestionável na vida de um indivíduo, mas é a mente que transforma este fato em problema. Na realidade, os problemas, os sofrimentos, não existem. Fatos são apenas fatos. A realidade é apenas a realidade. Dentro dela, existem bons e maus momentos, e os problemas, os sofrimentos, pertencem ao âmbito da mente. Toda frustração, decepção, nasce de uma ilusão. E toda ilusão é da mente. São desejos muitas vezes utópicos. Então, por que continuar a sonhar, a fantasiar? Por que deixar a mente vagar por um futuro que possivelmente nunca existirá? Por que não nos situamos no presente, não vivemos a realidade? O sábio filósofo disse também:
Se você tiver consciência do momento presente concentrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desintegram e desaparecem. Parece mais fácil viver no mundo dos sonhos do que no mundo real. Mas a vida acaba nos cobrando a falta de presença no agora, nos trazendo desilusões. Ou enfrentamos a verdade, a realidade, ou seremos vítimas dessas desilusões. Ou vivemos a realidade, tal e qual ela se apresenta, ou ficamos perdidos nas ilusões da mente, que, inevitavelmente, se transformarão em sofrimento e desilusões. Disse ainda o sábio filósofo. Temos que diferenciar o físico do psicológico, diferenciar o real do abstrato. O físico é mutável somente de forma física, ações no plano físico. Mas o psicológico pode ser alterado pela simples mudança do pensamento, da ideia, que são conceitos abstratos. Uma das grandes causas do sofrimento é a tendência de pensarmos apenas em nós mesmos o tempo todo. Por isso, muitos mestres recomendam o exercício caridade, para que, aos poucos, criemos o hábito de pensarmos nos outros,